Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, nesta tarde, neste dia de sábado, 21 de janeiro. Glória a Deus, aleluia. Quero deixar uma palavra de meditação que se encontra no livro de Oséias 4:6, que diz assim a palavra de Deus nessa tarde para o meu e o teu coração, louvado seja Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor está falando que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, certo? E o pouco que conhece também a palavra do Senhor, a maioria não obedece, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que o princípio do conhecimento do homem é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. O princípio da sabedoria do homem não é só conhecer a palavra de Deus, mas por mais pouco que conheça, obedecer e viver. Louvado seja Deus, porque não é só o conhecimento que vai salvar o povo, não é só o conhecimento que vai fazer o povo obedecer. A palavra do Senhor fala que Salomão foi um homem muito sábio, o homem mais sábio na Bíblia, louvado seja Deus, mas mesmo assim ele pecou contra Deus, mesmo sendo o homem mais sábio, ele pecou contra o Senhor. Então nós vimos que o conhecimento não nos dá obediência. O que nos dá obediência é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos. É querer ter uma vida com Deus, é querer ser salvo, é querer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então vimos no dia de hoje o povo de Deus perecendo, muitos morrendo, muitos padecendo, e a boa parte é por falta de obediência e outros por falta de conhecimento. Muitos que estão em cima de púlpitos estão em pecado, estão desobedecendo a Deus. O temor de Deus já não tem mais nos seus corações, conhece a palavra, mas não obedece. É como a palavra do Senhor fala lá, louvado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor falou para Moisés. Antes do Senhor levar Moisés, o Senhor disse: eis que este povo é um povo obstinado ao pecado, é um povo que vive pecando contra Deus, é um povo a qual conhece, mas não consegue obedecer a palavra de Deus. Eu quero te dizer, irmão e irmã, nesta tarde, para nós alcançar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que fazer o maior esforço possível para viver essa palavra, viver em santidade, viver em obediência, viver em união, porque a palavra do Senhor diz, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem obediência, sem paz, sem santificação, ninguém vai alcançar a vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos têm se inclinado para o pecado, para a perdição, e vão receber o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e paz, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, louvado seja Deus. Então obedeça a palavra de Deus, não brinque de servir a Cristo, não brinque de servir a Deus. Tenha uma vida de obediência na presença de Deus, porque senão, no dia que você partir dessa vida para outra, você vai prestar conta com Deus, e tenha certeza que você vai se arrepender amargamente de não ter servido a Deus com sinceridade nesta vida, porque muitos negam o Senhor todos os instantes por causa de coisas simples nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Muitos negam a oportunidade que Deus deu para entrar no reino dos céus por qualquer bobagem nessa vida, assim como Esaú negou a primogenitura por um prato de lentilhas. Louvado seja Deus, ele vendeu a primogenitura para o seu irmão Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor o aborreceu. O Senhor o aborreceu porque ele se vendeu por um prato de comida. Ele vendeu a primícia, a primogenitura. E muitos têm vendido a oportunidade que Deus tem dado por qualquer bobagem nessa terra, por um aperto de mão, por momentos de prazer, por bens materiais, por aparência. Louvado seja o nome do Senhor, por vaidade, para viver uma vida de engano. Eu quero te dizer nesta tarde, arrependa-te e busque o Senhor verdadeiramente de coração. Você que está passando por situação difícil, você que está sendo provado,
Glória a Deus, aleluia, porque Deus prova o seu povo também. Nós temos que ser provados para ser aprovado e não viver em prova por desobediência. Mas te esforce e tem de bom ânimo que Deus é contigo. Deus é com aqueles que verdadeiramente querem ser salvos, querem entrar na glória de Deus, querem subir para o reino dos céus no dia da vinda do Filho do Homem. Amém? Eu deixo, louvado seja Deus, esta palavra nesta tarde, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém?